Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. A Mundo Cia Viagens convida a todos a conhecer o nosso site. Entre agora mesmo, www.mundociaviagens.com.br. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Ai, que maravilha, mais uma semana, né? Hoje o assunto vai ser sobre saúde, menopausa. Será que é menopausa mesmo? Um minutinho, no próximo bloco eu vou contar tudo. Tudo bem com vocês? Ai, comigo tá mais uma semana, né? Maravilhosa, como sempre. É um dia maravilhoso, um sol, uma semana fantástica. Semana de Dia das Mães, a gente não pode esquecer disso, hein? Mais uma semana e hoje completa com o Dia das Mães. Então, vamos lá. Essa semana eu fui buscar informações sobre menopausa. Mas será menopausa ou será climatério? Vocês sabem diferenciar? Vocês sabem dizer qual é a situação que uma mulher fica quando ela chega assim, naquela fase onde acaba a menstruação? Então, mas antes de começar a falar sobre o assunto, eu vou ter que dar assim o significado de algumas nomenclaturas, tá certo? Por quê? Porque men significa mês em latim, ou lua, né? Luar. Então, como menarca? Menarca significa a primeira menstruação. Vocês sabiam disso? Então, menstruação, o que é? É o sangramento que ocorre todo mês, certo? Menopausa. Menopausa, no latim, significa última menstruação, último luar. Certo? E climatério. Climatério eu vou ter que ler por causa que é um pouco grande, tá? Climatério, no latim, é chamado de climatericum. No grego, é climactéricos, né? E é chamado de período crítico. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente o porquê é chamado de período crítico, né? Vamos supor o seguinte, tá? Por que período crítico? Que é chamado de 42 até 63, 65 anos. A nossa vida, ela é dividida em setênios, de 7 em 7 anos, certo? Então, há nossas transformações, nossos ciclos são assim. Mais para frente eu vou explicar por que setênio, por que 7. E de 42 a 65 anos ocorrem muitas transformações, ocorrem muitas coisas, inclusive a última menstruação. Por isso que é chamado de climatério, o período mais crítico da mulher, certo? Mas tudo bem, né? Expliquei tudo isso, expliquei. Por que eu expliquei todas essas nomenclaturas? Por quê? Porque nós, mulheres, lembra lá no outro programa, no programa anterior, que eu falei o que é ser mulher e disse que a mulher, ela é influenciada, ela é regida, ela é dominada pela Lua, de uma certa forma, que a Lua tem muito a ver. Então,
7, 14, 21, 28, 28 dias. A menstruação não é geralmente de 28 em 28 dias. Quando nós estamos grávidas, não é marcado por semana. Antigamente era dito lua, né? Tal lua vai nascer em tal lua. Então tudo era regido por 7. Toda a nossa vida é regida pelo número 7. Por quê? O 7, ele é um número de totalidade do universo, certo? Ele é a conclusão, ele significa a conclusão cíclica e uma renovação. Por isso que é o número 7, 14, 21. Tanto que no meu trabalho, quando eu trabalho com a medicina oriental, eu procuro fazer o trabalho de 7 em 7 dias. Por quê? Porque é onde todas as células se renovam, onde tudo acontece, o metabolismo se refaz, tudo é refeito em 7 dias. Então, isso é importante, por causa que agora a gente sabe o porquê do 7. Né? Por que 7? Porque é uma semana. Entenderam? Então tá. E daí vem, né? O men, menô, mená, mens. Por quê? É período lunar, tá? Tá, tudo bem. Mas para que tudo isso, né? Para dizer que, além de nós sermos influenciadas pela lua, nós podemos também dizer que nós passamos pela menopausa, mas nós passamos pelo climatério. Climatério. Interessante, né? Então, vamos lá, tá? Por que eu comecei falando sobre as nomenclaturas? Porque na menarca, que acontece no período de 9 a 12 anos, é a primeira menstruação, certo? E a menopausa é o final do ciclo, é a última menstruação. Só que, para vocês dizer que é a última menstruação, o que precisa ser feito? Precisa você ficar 1 ano sem menstruar para dizer que você passou pela menopausa. Certo? Mas, Valéria, tudo bem, né? Então, eu não estou na menopausa, como eu tenho 56 anos, eu já passei pela menopausa, mas eu não estou na menopausa, eu estou no climatério. Daí a gente faz aquela cara, né? Poxa, mas por que climatério? Porque o climatério ele se divide em várias fases, certo? E no segundo bloco eu vou falar o que significa climatério e quais as fases do climatério. Um minutinho só. Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo Zap 15 997 72 51 56. TV Marte. De Tietê para o mundo. A Mundo Cia Viagens convida a todos a conhecer o nosso site. Entre agora mesmo. www.mundociaviagens.com.br. Então voltamos. No primeiro bloco eu disse que eu ia falar o que era o climatério. Por que nós não chamamos de menopausa e sim de climatério, né? A minha mãe falou, eu achei interessante porque eu estava conversando com ela ontem sobre isso, e ela falou para mim assim, climatério é muito chique. Então, vamos usar climatério. Mal sabe, né, que climatério é o momento crítico da mulher, né? Então tá, vamos lá. Como que começa o climatério? O climatério começa com a pré-menopausa. O que é pré-menopausa? A pré-menopausa começa dos 35 aos 48 anos, certo? Por que dos 35 aos 48 anos? Porque é onde diminui a fertilidade da mulher.
A menstruação começa a dar uma desregulada, né? E tudo fica diferente. Começa já a ter uma diminuição de óvulos e um monte de coisa que a semana que vem vai ser falado sobre isso. Ah, tem surpresa semana que vem. Daí vem a perimenopausa, que é dos 45 aos 50 anos. Isso acontece 2 a 3 anos antes da última menstruação e 1 ano depois da última menstruação. Daí começa o quê? Aumenta o ciclo menstrual, muito, parece que você está tendo uma hemorragia pela vagina, certo? Começa a ocorrer as ondas de calor, começa a aumentar a transpiração, dificuldade para dormir, muitas vezes insônia brava que as mulheres sentem, que elas não conseguem dormir de jeito nenhum. E uma coisa muito interessante, sabe a TPM, que nós, quando jovens, sentimos muito? Então, ela acentua nessa fase. Tá? Ou se você não sentia TPM, uma tensão pré-menstrual, quando você era mais jovem, nessa fase você sente tudo. Tudo que você pode imaginar. Vontade de chorar, vontade de rir, vontade de brigar, vontade de bater, vontade de ficar quieta. Tudo aquilo que você não sentia antes. É nessa fase da perimenopausa. A menopausa, que geralmente acontece entre 48 e 55 anos, né? Mas a maioria é 48 anos. Eu fui com 51, mas a maioria é 48 anos. É o quê? É a última menstruação. Mas ela só pode ser contada como última menstruação se a pessoa ficar 1 ano sem menstruar, como eu disse no primeiro bloco. Ok? Então tá. E pós-menopausa. A pós-menopausa é a fase melhor que tem, né? É a fase dos 48 aos 63, 65 anos, onde a mulher é considerada, de uma certa forma, depois dos 60, que está na terceira idade, né? Na melhor idade. Por quê? Porque ocorre várias alterações hormonais, como diminuição, né? Uma queda brusca nos hormônios, onde a mulher ela começa a ter problemas de secura vaginal. Isso pode dar problemas vaginais muito sérios, né? Dá problema de incontinência urinária, começa a perder xixi. Isso se a mulher não se cuida. Mas, Valéria, tudo bem, tudo isso acontece realmente? Acontece mesmo. Mas isso pode ser mudado de alguma forma. Como, por exemplo, às vezes a mulher ela é bem resolvida, ela não passa estresse. Então, o climatério passa de uma forma tranquila, passa de uma forma que ela sente algumas coisas, ela sente algumas situações indesejáveis, mas não é aquela coisa assim... Uau, que deixa a mulher assim a ponto de não querer sair, de não querer fazer nada. Eu vou dizer aqui, eu vou falar uma relação de tudo que pode acontecer com a mulher. Porque muitas vezes ela acha que ela está ficando louca, muitas vezes ela acha que ela está com um problema sério, e muitas vezes nada mais é do que sintomas do climatério, tá? Presta atenção, olha só. Um dos problemas, além do calor, que pelo amor de Deus, que de vez em quando tá nevando lá fora e a gente quer realmente tirar a roupa porque está com calor, que sobe um calor que parece que não sei o quê. Além desse fogacho, que é esse calor, existem problemas de falta de memória, insônia, dores de cabeça, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, problema de pele, há um ressecamento da pele, instabilidade emocional, variação de humor, dor articular, aumento dos riscos de problemas cardiovasculares, osteoporose, cansaço, irritabilidade, perda do desejo sexual, ressecamento da vagina, coceira e vaginite, aumento de peso, ganho daquela gordura abdominal que a gente luta a vida toda para não ter, né? Inclusive ansiedade e depressão.
Olha só, mas tem uma coisa que muito assim, que acentua muito, principalmente a parte psicológica, que é a ansiedade e depressão. Sabe o que é? É a síndrome do ninho vazio. Porque além de tudo isso que acontece com a mulher, todas essas sensações físicas, todas essas coisas, além de tudo, é a fase que o filho casa, que o filho vai morar sozinho, que o filho vai fazer uma faculdade fora. E a mulher perde aquela, sabe, o ser mãe, o cuidado. Daí ela tem que, duas. Se ela vive bem com o marido, é a fase onde ela vai viver a vida dela. Se ela não vive bem com o marido, é uma fase que ela ou resolve o que tem que ser resolvido, né? Então, é uma fase muito importante. E se a mulher não tiver bem resolvida, isso pode causar alguns problemas mais sérios, certo? Principalmente depressão. E, olhando um artigo científico, vendo vários artigos científicos, eu separei um para falar, porque existe uma diferença muito grande entre as japonesas e as mulheres do Ocidente. E eu achei muito, assim, sabe, legal focar isso daí, por causa que tem diferença, sim. Olha lá, presta atenção. Entre aspas. Como exemplo, os autores citam estudos que identificaram que a experiência das japonesas com a menopausa e o climatério se mostra bem diferente daquela vivida pelas mulheres ocidentais. Ressalta-se que, no Japão, os idosos são considerados sábios. E o envelhecimento é encarado como um processo a ser vivenciado com bem menos receio do que o Ocidente. Daí, continuando mais embaixo no artigo científico. Além da dificuldade que as ocidentais podem ter em aceitar o próprio envelhecimento, ela é reforçada nas culturas pela exaltação da beleza e da juventude. O climatério coincide frequentemente com eventos significativos que podem interferir no estado emocional da mulher. Tá, daí vocês me perguntam, tá bom, tudo bem, e como que eu faço? Primeira coisa, tá? Viva a vida, porque nesse período nós não temos problema em engravidar, nós não precisamos ficar tomando anticoncepcional, nós não precisamos fazer um monte de coisa. Existem vários métodos hoje em dia que nos ajudam, tanto na parte de lubrificação, nós podemos fazer exercício, que o exercício ameniza muito essa parte de sensações ruins que o climatério acontece. E outra coisa, use todas essas sensações para medir se você está bem ou não. Se você não estiver bem, você pode melhorar e os sintomas diminuem. E para falar sobre esse assunto legal, que eu estou falando muito hoje, para falar sobre esse assunto, a semana que vem, o Dr. Paulo volta. Ele vai voltar e ele vai explicar algumas coisas que acontecem na mulher, no climatério e menopausa. Então, fique ligado. E para terminar, uma excelente semana para vocês. Um feliz Dia das Mães, com muito carinho, com muito amor. E namastê. Beijo grande e até semana que vem. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. A Mundo Cia Viagens convida a todos a conhecer o nosso site. Entre agora mesmo, www.mundociaviagens.com
tvmarte.com.br.